Levanta lá em cima, em ordem de batalha, guerreiro. Em ordem de batalha. Eu queria olhar para você e dizer aqui nessa noite para você: ainda dá tempo de você ir embora dessa pregação. Você tem certeza que quer ficar aqui? Sim. Sim ou não? Sim. Ó, eu estou me tremendo aqui. O vento de Pentecostes está soprando aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 48. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 48. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? A palavra de Deus é dirigida nessa noite aos nossos corações da seguinte maneira: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Vamos ler mais uma vez? Portanto, sede perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Senta, respira, porque é de graça. Respira. E se segura nessa cadeira, porque o Espírito Santo quer balançar a tua alma nessa noite. Agora dá uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Eu quero começar esta pregação com uma frase de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele tem um livro chamado Filoteia, e nesse livro ele faz a seguinte reflexão, e ele nos dá de forma perfeita um ensinamento. São Francisco de Sales, ele diz assim: alguns põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, estes na frequência dos sacramentos, aqueles nas esmolas. Ponto. Aí ele diz algo de extrema importância e algo que nos faz refletir. Depois que ele chega a dizer: alguns põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, estes na frequência dos sacramentos, aqueles nas esmolas. Aí ele para e diz: enganam-se. Enganam-se. E ele termina sua frase dizendo: a perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. A perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Meus amados irmãos e irmãs, o tema dessa noite em que nós vamos mergulhar é: no caminho da perfeição. Qual é o tema dessa noite? Qual é o tema dessa noite? Quando eu vi essa frase de São Francisco de Sales, algo me chamou a refletir. Eu comecei a refletir nessa frase e Deus foi começando a falar no meu coração. Mas eu comecei a questionar Deus: meu Senhor, como assim? Eu não estou entendendo. Ele chegou a dizer que alguns põem a perfeição na austeridade da vida, ou seja, na dureza, na penitência, numa vida rigorosa, na austeridade da vida. Depois ele diz mais: outros na oração. E eu disse: meu Deus, como assim?
que a oração é a elevação da alma a Deus. E como eu não posso chegar à perfeição na oração? Aí o Senhor foi falando no meu coração: meu filho, entenda, esta oração que o santo está dizendo, que São Francisco está dizendo, é uma oração de forma errada. Meus amados irmãos, o mundo está cheio de pessoas que todos os dias rezam o ofício, cheio de pessoas que todos os dias rezam o rosário, cheio de pessoas que todos os dias rezam todos os tipos de orações, mas falta aquilo que é essencial: o amor. Existem pessoas que todos os dias vão à missa. São Francisco de Sales continua dizendo: outros colocam a perfeição na frequência dos sacramentos. Todos os dias eles vão para a missa, todos os dias eles estão fazendo algo, toda semana está confessando, todos os dias estão indo à missa. Mas não, a perfeição não consiste somente nisso. Falta o essencial, ou seja, o amor. Você pode fazer todas essas práticas, você pode fazer tudo isso de forma rigorosa, de forma pontual, mas se faltar o amor, você não vai chegar à perfeição. Uma vez uma pergunta do nosso formador, o Aldemir, me chamou a atenção, me chamou muita atenção. Ele chegou para mim e perguntou: Lucas, você quer ser salvo ou você quer ser santo? Eu parei, pensei e disse: eu quero ser santo. Então ele deixou aquele momento para que eu pudesse mergulhar e começasse a refletir. Aqueles que são salvos são aqueles que seguem pontualmente aquilo que São Francisco acabou de dizer. Eles põem a perfeição na frequência dos sacramentos, na oração. Eles põem a perfeição na austeridade da vida. Mas só que eles se enganam, porque a perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Aqueles que são santos são aqueles que amam a Deus de todo o coração. Ah, Lucas, mas eu preciso todos os dias rezar o meu rosário. Se você não rezar com amor, irmão, a perfeição não vai atingir você e nem você atingir a perfeição. Porque, meus amados irmãos, Santa Teresinha do Menino Jesus, no momento mais difícil da sua vida, onde ela passava por combates interiores intensos, ela dizia: nos momentos de maiores aflições, eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. Valia mais do que recitar muitas orações devocionais sem amor. Mas Lucas, para que eu possa amar e viver de forma verdadeira e viver de forma real, que dê frutos em minha vida, a oração e os sacramentos, o que eu preciso fazer para que eu possa amar de todo o coração? Eu queria dizer uma coisinha para você nessa noite. Para que você possa amar de todo o coração, você precisa passar pelo processo doloroso de ser curado. Você precisa passar pelo processo doloroso de passar pela cura. E eu queria te dizer, meus amados irmãos, a cura exige muito de você. Porque entenda uma coisa: quando eu estava rezando com esse texto, o Senhor falava no meu coração: só é curado aquele que deixa de lado todas as suas vontades para viver a vontade de Deus. Só é curado aquele que deixa todas as suas vontades de lado para viver a vontade de Deus. E, meus amados irmãos e irmãs, é muito difícil e doloroso a gente viver a vontade de Deus, porque a gente muitas vezes cria construções para nós. O que é que tu está falando com isso, Lucas? A palavra de Deus, ela vai dizer da seguinte maneira, no capítulo de número 7 de Mateus, a partir do versículo de número 23, vai dizer que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. É
aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Veio o vento, a tempestade e não conseguiu derrubar essa casa. Mas o imprudente constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade e consegue derrubar aquela casa. Meus amados irmãos, eu fui rezar com esse texto e Deus me fez entender: meu filho, aquele que faz a casa sobre a areia, aonde facilmente é derrubada, é aquele que quer fazer as suas próprias vontades. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que faz a vontade de Deus. E eu fui entendendo, e o Senhor me fazia ver como era o processo. A palavra de Deus, ela vai dizer: entenda por favor o processo. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é muito rica, e ela quer nos mostrar isso desde o início das Sagradas Escrituras. Se você for, meus amados irmãos, ver lá em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 26, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, a Santíssima Trindade, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, de forma perfeita. Nós éramos perfeitos. No capítulo de número 3, vai falar do pecado original. Existia a vontade de Deus, existia a vontade do homem. A vontade de Deus era: não coma do fruto que está na árvore do meio do jardim. Mas a vontade do homem é: eu vou comer porque eu quero saber qual é o gosto desse fruto. Porque eu quero saber o que é o bem e o mal pelas minhas próprias vontades. Eu quero saber o que não é para me saber. Eu quero viver aquilo que não é para me viver. Porque mesmo sendo algo bom, mesmo aparentemente sendo algo bom, se não estiver dentro da vontade de Deus, meu irmão, não é para mim nem é para você. A palavra de Deus vai dizer que eles escolheram a sua própria vontade, e o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte entra no mundo. Mas quando você vai ler as Sagradas Escrituras, Deus sempre quis nos mostrar. Nesse capítulo de número 6, a palavra de Deus vai falar de um homem chamado Noé. No versículo de número 9 vai dizer que ele era um homem justo e perfeito aos olhos de Deus. Ele andava com Deus, porque enquanto todo mundo estava se perdendo, fazendo as suas próprias vontades, Noé estava fazendo a vontade de Deus. Estava fazendo a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus quer nos mostrar, porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer em Gênesis ainda, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, vai falar da Torre de Babel. Vai dizer que os homens disseram: vamos fazer uma torre que o cimo alcance os céus, para que nós possamos ser célebres, para que nós possamos ser conhecidos, para que nós possamos ser vistos. Mas Deus, vendo aquela realidade, Deus disse: vamos e confundamos as falas daqueles homens, para que eles não possam entender um ao outro. E aquela construção parou ali. Quando nós vamos andando mais na frente, meus irmãos, nós vamos conseguindo entender, porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrando por partes. Quando nós vamos ver lá em Isaías, quando Isaías está diante do Senhor, no capítulo de número 6 do seu livro, vai dizer que Isaías, na hora que ele vê o trono de Deus, e quando ele vê os serafins do trono de Deus, naquele momento ele olha para si, ele enxerga as suas misérias e diz: Senhor, eu não posso falar por ti, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aí Deus já vai começando a nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Quando o Senhor está diante de Jeremias, Jeremias diz: Senhor, eu sou um homem imaturo, eu não sei, eu não vou saber fazer a tua vontade, eu sou apenas uma criança. Perceba, aqueles homens, eles viveram as suas vontades. Veja, Isaías, ele viveu a sua vontade. Era agradável para Isaías chamar palavrões, era agradável para Isaías e era normal falar palavras imorais. Mas quando ele chegou diante do trono de Deus, ele entendeu que existia duas realidades e dois caminhos que eu preciso entender qual eu devo viver a minha caminhada de perfeição. É tirar a minha vontade do centro para viver a vontade de Deus. E entenda uma coisa, é um processo doloroso, irmão. Porque não é fácil admitir que nós somos miseráveis.
Porque nós passamos a nossa vida inteira, nós crescemos e nós tomamos por verdade aquilo que nós achamos melhor, aquilo que nós achamos mais agradável. A vontade de Deus é que nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Ele, mas nós só queremos o comodismo. A vontade de Deus é que nós vivamos a vontade dEle, mas nós só queremos viver a nossa vontade. Eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso. Entenda, para que você, eu, nós possamos trilhar o caminho de perfeição, nós precisamos passar por esse momento doloroso, de olhar para nós, pelo auxílio da luz de Deus, e admitirmos que nós somos pecadores. Sim, nós precisamos admitir que nós somos feridos, que nós somos miseráveis, que nós somos frágeis. Por que Deus, que Jesus, Ele nunca conseguiu agir através dos fariseus? Porque os fariseus achavam que as suas próprias conclusões era a verdade estabelecida de Deus. Por que Deus agiu poderosamente através de Pedro? Porque a Bíblia vai dizer, lá no capítulo de número 5 de São Lucas, que Pedro chegou diante de Jesus, no versículo de número 5, e ele disse: afastai-vos de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Isso foi algo doloroso para ele. Mas quando Jesus identificou um coração que realmente enxergava as suas misérias e queria ser curado pela graça de Deus, e já não queria mais fazer as suas vontades, Jesus olha para Pedro, naquele momento, prostrado aos seus pés, e diz: a partir de agora, tu serás um pescador de homens. Se você for ver as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, para nós servirmos a Deus de verdade, nós precisamos ser curados. Mateus capítulo 8, a Bíblia vai dizer da cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, Jesus pega ela pela mão, cura ela, e a Bíblia vai dizer que depois que ela é curada, ela começa a servir os apóstolos. Talvez você chegou até aqui e não conseguia entender por que não crescia na espiritualidade. Talvez você chegou até aqui e não conseguia entender por que você não crescia no ministério. Talvez você chegou até aqui e não conseguia entender por que você tinha um sentimento que estava paralisado na sua espiritualidade. É porque está faltando isso, irmão. Quando eu rezava com isso, o Senhor falava no meu coração: meu filho, essa é a tranca, essa é o trinco da porta, para que nós possamos caminhar pelo caminho de perfeição. Para que você possa abrir uma porta, você tem que primeiro abrir um trinco. Quer abrir um trinco, irmão? Sim ou não? Sim. Olha para você. Se conheça. Admita que és pecador. E se apresente sem máscaras diante de Deus. Se apresente sem máscaras diante do Senhor. Se apresente sem máscaras diante do Senhor. É muito perfeito a palavra de Deus. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós conseguimos entender esta realidade. Nós precisamos ser curados, para que nós possamos trilhar o caminho de perfeição. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer, confirmando isso que eu estou falando para vocês. A palavra de Deus, ela vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Jesus, ele olha para os discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, renuncias a ti mesmo, pega a tua cruz e segue. Para que eu possa trilhar o caminho de perfeição, que é doloroso, irmão, eu preciso renunciar a mim mesmo. E entenda uma coisa: talvez você chegou até aqui e as tuas vontades já construíram muitas coisas na tua vida. Se você for olhar para você, talvez existe uma cidade construída apenas pela tua vontade dentro de você, que muitas vezes te levou ao pecado. Aí existe um processo doloroso. É o Senhor que vai te auxiliar. Quando a palavra de Deus vai dizer que veio os ventos e derrubaram aquela casa que estava edificada sobre a areia, eu entendia que ali era a luz do Espírito Santo, destruindo todas aquelas construções que nós construímos na nossa vida, através do nosso próprio querer e das nossas próprias vontades.
A palavra de Deus vai dizer uma coisa interessante. Mas eu não estou dizendo isso só para quem está perdido no mundo, não, irmão. É para nós mesmo. É para nós. A palavra de Deus vai falar de um homem chamado Nicodemos. Lá em João capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Nicodemos era o príncipe dos sacerdotes. Um homem inteligentíssimo. Um homem que sabia muito. Ele sabia a Torá de trás para frente, de frente para trás. Ele sabia todas as leis dos judeus. Era um homem inteligentíssimo. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele não entende nada. Ele construiu aquela sabedoria toda fora da vontade de Deus. Por que é que tu está dizendo isso, Lucas? Porque quando Jesus falou algo para ele não conseguiu entender. Jesus diz: é necessário nascer de novo. Ele pergunta uma pergunta, a pergunta mais besta que eu já vi nas Sagradas Escrituras. Um homem de muita inteligência faz uma pergunta boba para Jesus: como é que um homem pode entrar de novo no ventre de sua mãe? Jesus diz: ô meu filho, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Imagine o constrangimento daquele homem inteligentíssimo, que muitos iam procurá-lo para que ele pudesse dar as respostas que eles precisavam para seus questionamentos. Um homem que era muito procurado para resolver alguns casos. Um homem que tinha uma inteligência que era conhecida por muitos. Diante de Jesus, aquela inteligência teve que ser caída, teve que ser destruída, para que possa prevalecer assim a vontade de Deus. Toda inteligência fora de Deus não traz frutos. Tudo aquilo que nós construímos fora de Deus não traz frutos. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu ia dizer isso só mais tarde, mas o Espírito Santo está falando aqui agora. Existe uma frase de Santa Faustina no diário que é muito importante a gente entender. Diz assim, no número 189. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá maior recompensa pela observância da regra do que pela penitência e as grandes mortificações. Mortificação é bom, sim ou não? Sim ou não? Para a minha vida espiritual ela é boa, sim ou não? Sim. Penitência é boa, sim ou não? Para a minha vida espiritual? Sim, sim ou não? E por que Santa Faustina falou isso? Santa Faustina, ela diz no diário uma palavra muito forte. O demônio, ele pode até se esconder debaixo do manto da humildade, mas nunca pode se esconder. É o manto da obediência. Ele pode até viver a humildade, mas a obediência não. Se você for olhar para o mundo, eu vou dizer aqui de mim agora. Eu olhei para mim, meus irmãos, esses dias, e aquilo que eu tinha construído, foi necessário que o Espírito Santo colocasse abaixo. Porque o que era mais necessário, eu não estava fazendo, que era a vontade de Deus. Muitas vezes eu fiz penitência, muitas vezes eu fiz mortificações, mas eram realidades vividas através da minha vontade e não da vontade de Deus. Eu fui fazer um retiro pessoal, fechei os meus olhos, entrei em profundo silêncio e Deus foi começando a falar: isso que você fez não era da minha vontade, era da tua vontade. Parece bom, mas não está dentro da minha vontade para a tua vida. Entenda uma coisa: por que é tão difícil viver a regra? Porque a regra não é a minha vontade. Por que é tão difícil viver a vontade de Deus? Porque não é a minha vontade. Eu tenho que sair do centro. Se quiseres vir após mim, renuncias a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Tira o teu centro, tira você do centro e coloca Deus no centro da tua vida.
Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: aquele que caminha pelas suas próprias vontades se perde. Aquele que caminha pelas suas próprias vontades se perde. Veja, eles queriam construir uma torre por suas próprias vontades, pelas suas próprias forças, mas Deus foi lá e confundiu todo mundo. Porque a palavra de Deus vai dizer, meu irmão, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Quando você estiver se achando sábio demais, coloca o teu joelho no chão e faz algo simples. Senhor, vem quebrar as minhas vontades, quebra todas as minhas mentiras, porque eu quero viver a tua vontade. Só caminha no caminho de perfeição, verdadeiramente, e só ama Deus de todo o coração, aquele que passa por esse momento doloroso. Porque não é fácil, meus irmãos. Não é fácil você chegar e dizer para outra pessoa: olha, me ajuda, me cura, porque eu sou miserável, eu sou pecador. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa: quando você chegar nessas suas misérias, não se desespere, porque Deus quer ver isso mesmo. Quando eu estava fazendo uma reflexão com a Vitória, o Yuri e o Luiz Fernando, meditando sobre aquilo que fala lá em Mateus, lá em Lucas, capítulo de número 5, falando de Pedro. E nós começamos a meditar e nós entramos em um texto muito lindo. Vai falar de Bartimeu. Bartimeu estava há muito tempo na beira do caminho. E quando ele chega diante de Jesus, o Senhor lhe faz uma pergunta, que aos olhos da carne é uma pergunta besta. Porque todo mundo sabia que aquele homem era cego. Porque todo mundo sabia, principalmente Jesus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas quando ele chega diante de Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça, meu filho? Eu acho interessante a resposta de Bartimeu. Essa resposta sempre me chamou a atenção. Senhor, eu quero ver. Sempre me chamou a atenção. Mas eu não tinha achado o momento ainda para encaixar uma reflexão sobre isso. Por que ele deu uma resposta tão direta? Porque entenda uma coisa: todo o tempo que Bartimeu estava à beira do caminho, ele estava fazendo um retiro pessoal. Todas as vezes que Bartimeu, todo o tempo que Bartimeu estava diante daquele caminho, sendo humilhado, sendo esquecido, chorando muitas vezes, ele estava olhando para dentro dele e enxergando as suas feridas, enxergando as suas misérias, para que no momento certo ele pudesse dizer para o Senhor: está aqui, Senhor, esse é o Bartimeu. Gente, a gente muitas vezes é mascarado, gente. Quantas vezes eu não fui falar com o meu diretor espiritual e eu disse: olha, pai, eu fiz isso, mas foi por quê? Pai, eu fiz isso, mas foi, sabe por quê? Está vendo como a gente é? A gente vai se confessar com o sacerdote: pai, eu pequei com isso, mas foi porque, né? Você entende, né? A gente quer mascarar o nosso pecado, irmão. Sabe o que é que Jesus quer ver de você? É pergunta, é cara na cara, olho no olho, é resposta direta. Senhor, tá aqui, eu sou cego, eu não consigo enxergar a tua face. Eu olho para a Eucaristia, não consigo te ver. Eu olho para o pobre, não consigo te ver. Está aqui, Senhor, eu sou paralítico, eu quero voltar a andar. Eu não consigo caminhar no caminho da perfeição. Eu não consigo caminhar no caminho da caridade. Eu não consigo caminhar no meu ministério. Eu não consigo caminhar na espiritualidade. Está aqui, eu sou miserável. Está aqui o meu pecado, Senhor. Está aqui eu sou isso aqui. Se você quiser agir através de mim, age, a vontade é sua. Quando Deus vê um coração que se arrepende de verdade, sem máscaras, a palavra de Deus vai dizer que há mais júbilo no céu por um só pecador que se arrepende. Entenda isso, pelo amor de Deus. Se nós quisermos entrar e caminhar e trilhar no caminho de perfeição, nós precisamos olhar para cada um de nós e enxergar as nossas misérias.
Gente, a gente tem um grande defeito. Eu tinha esse defeito. Eu estou começando a matar esse defeito em mim. Porque eu entendi que eu tenho que olhar para mim, para que eu possa me apresentar diante de Jesus de forma verdadeira. Gente, por que os homens santos, com seus testemunhos, eles conseguiam arrastar multidões? Porque eles entenderam que é a vontade de Deus e não a sua. Eu estava assistindo, meus amados irmãos, o filme de São Padre Pio. E São Padre Pio é um homem santo. Recebeu as chagas de Jesus. São Padre Pio tinha dons que eu não consigo nem explicar. O homem tocava e a cura acontecia. O homem olhava e ele via a vida da pessoa inteira. O homem cheio de dons, o homem virtuoso, o homem santo, que fazia milagres que nós não conseguimos entender. Ele, numa madrugada, o demônio começou a atacar ele e ele viu uma mulher. E essa mulher estava à beira da morte. No outro dia, apressadamente, ele foi até a casa dessa mulher. Aquela mulher, naquele momento, olha para ele e diz: eu sabia que você vinha até aqui. Ele se ajoelha diante da cama e aquela mulher no seu leito de morte. Quando aquela mulher começa a entrar em um momento em que ela já ia adentrar na eternidade, quando ela morre, São Padre Pio se desespera ao lado da cruz, pega ao lado da sua cama, pega na sua mão e diz: Senhor, assim como tu ressuscitaste Lázaro, ressuscita ela agora, Senhor. Ela precisa de mais tempo aqui e nada acontecia. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Padre Pio está pedindo e Deus não está atendendo. Padre Pio está falando, Deus não está escutando. O que é isso que está acontecendo aqui? Eu comecei a refletir sobre isso. Quando eu comecei a imaginar nisso, quando eu fazia esta pregação, o Senhor soprou no meu coração. Porque aquela mulher, naquele momento, ela tinha que morrer. Porque a morte dela estava dentro da minha vontade e não dentro da vontade de Padre Pio. Padre Pio entendeu isso. Ele não conseguiu entender no momento, mas depois ele entendeu. Entenda uma coisa, irmão. Eu estava lendo o diário de Santa Faustina. E teve um momento que Santa Faustina falou algo interessante, algo de extrema importância que eu queria partilhar aqui com vocês. Teve um momento que Santa Faustina disse que foi se confessar. E quando ela começou a falar daquilo que acontecia no seu interior, o confessor disse: eu não consigo compreender isso. Eu não sei se o poder que está sobre você é o poder de Deus ou é o poder do demônio. Meus irmãos, Santa Faustina, uma mulher que tinha um profundo contato com Deus. Naquele momento ela disse que a sua alma entra em trevas, porque ela começou a meditar naquilo que o confessor tinha dito. E ela vai dizer no seu diário que quando Jesus se aproximava dela de forma amorosa, ela ficava com medo, porque ela já não sabia se era Jesus ou se era um agir do mal. Então, meus amados irmãos, esse período eu tenho refletido muito nisso. E tudo que eu estou lendo está caindo, está encaixando bem direitinho naquilo que Deus quer que eu entenda e naquilo que Deus quer que eu passe para você. Na hora que eu vi esse texto, eu entendi a importância de uma direção espiritual. Eu vou falar uma coisa aqui curta e grossa para você. Se você ainda não admitiu que necessita de uma direção espiritual, eu quero profetizar agora, nessa noite, em nome de Jesus, que caia por terra todas as tuas vontades que estão te afastando de Deus, que estão te impedindo de crescer na espiritualidade. Santa Faustina chegou a dizer: se eu tivesse um diretor espiritual, eu não tinha perdido tantas graças. São Padre Pio, em suas cartas ao seu diretor espiritual, eu fiquei com os olhos lacrimejando,
Eu fiquei com o coração arrebatado de amor, porque eu entendia o amor que aquele homem tinha para com seu diretor espiritual, porque ele entendeu que nos momentos de conflito interior, a voz de seu diretor espiritual era como a seta que apontava para a vontade de Deus. Tudo isso que nós estamos partilhando e meditando nessa noite, entre a tua vontade e a vontade de Deus, nós só vamos conseguir entender se nós procurarmos verdadeiramente alguém que nos auxilie. Você que tem direção espiritual, glória a Deus, valorize e ame. Você que ainda não tem, corra e busque uma direção espiritual. Eu quero partilhar aqui uma experiência própria. Todas as vezes que eu fui contra a voz do meu diretor espiritual, eu quebrei a minha cara. Meus amados irmãos, todas as vezes que eu trilhava os meus caminhos, eu entendi, depois que eu olhei para mim, que eu estava caminhando para uma queda horrível. Quando eu fiz esse retiro pessoal, eu olhei para mim, eu olhei para as regras, eu olhei para o meu diretor espiritual, eu olhei para Deus Altíssimo, que me fez enxergar isso, e eu disse: muito obrigado, Senhor, porque tu me livraste, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Judas, no versículo de número 24, que Deus tem poder para nos livrar antes da queda, mas eu tenho que ter em meu coração a humildade de aceitar aquilo que é da vontade de Deus, porque eu entendi, lendo a palavra de Deus, que a vontade de Deus, na maioria das vezes, não, na maioria não, todas as vezes é contra as nossas vontades. A vontade de Deus é contra a minha vontade. É por isso que é tão doloroso, irmão. Sabe por que Santa Teresa de Calcutá ela conseguiu viver a vontade de Deus? Sabe por que Santa Teresa de Calcutá ela diz: Deus, Deus, Ele faz todas as minhas vontades. Aí eu disse: vale meu Deus, todas? Quando eu fui continuando ler a frase, ela disse: Deus faz todas as minhas vontades, porque as minhas vontades são as vontades de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você está conseguindo entender essa pregação, irmão? Você está conseguindo entender essa pregação, irmão? Quando eu fui meditar com isso, eu vi dois caminhos. Um tinha a minha vontade, era uma floresta. Aí um tinha um caminho, uma setazinha apontando, e a outra tinha outra setazinha apontando. Um tinha um caminho já feito, até o lugar onde eu queria chegar, e o outro era uma seta apontando e tinha um caminho que precisava ser feito. Quando eu fui olhando mais um pouquinho, eu entendi. O caminho que precisava ser feito eram as minhas vontades. Já o caminho que já estava feito era o da vontade de Deus. Porque Jesus ele vai dizer lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não renunciar a si mesmo. Viver a vida de santidade tem essa centralidade. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E é muito doloroso, porque a gente é cheio de caminhos para trilhar, a gente é cheio de caminhos para inventar. Os santos, meus amados irmãos, viveram a vontade de Deus, viveram a santidade de forma tão intensa, porque eles entenderam. Santo Afonso Maria de Ligório ele vai dizer: viver aquilo que Deus quer e fazer aquilo que Deus faz. Na minha vida é assim: viver aquilo que Deus quer e fazer aquilo que Deus faz. E ele continua dizendo: não há nada melhor do que a obediência. Santo Afonso Maria de Ligório era um homem muito sábio. Não há nada melhor na nossa vida do que a obediência. O nosso pai fundador, no começo da obra, ele sempre chegou a dizer para nós: o verdadeiro cristão, ele tem um alfabeto com poucas letras. Você sabe qual é? O, B, D, C.
Eu quero ler uma coisa aqui que o meu pai espiritual ele escreveu. No dia 17/2/2016. Ele, num profundo momento de oração, ele disse: quero ser santo, mas o que é preciso fazer para que eu possa ser santo? Ele perguntou para Deus. Qual é o primeiro passo? Então Deus falou em seu coração e ele conseguiu entender, e ele começou a escrever: devemos ter a humildade de reconhecer a nossa miséria. Somos miséria, sem Deus não somos nada. São Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Olha para o fariseu, irmão. Olha para os fariseus. Por que Jesus não conseguiu atingir o coração daqueles homens? Porque existia uma muralha, e nessa muralha estava escrito: a minha vontade está prevalecendo. Por que eles conseguiram? Por que Deus agiu tão poderosamente através dos apóstolos? Porque no coração dos apóstolos existia uma porta que já não existia porta, um caminho que já não existia porta, que lá nós conseguimos ver uma seta escrita: aqui está um coração aberto a viver a vontade de Deus. Está dando para ouvir não, irmão? Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? Eu preciso parar e identificar aonde está errado. Eu preciso parar para que eu possa entender aonde eu preciso mostrar para Jesus, para que Ele possa fazer a cura. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O demônio vai fazer de tudo para que você possa esquecer esta pregação. Mas eu queria deixar escrito uma palavra no teu coração. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Gente, a igreja está cheia de gente parada, que escolheram fazer a opção de ouvir somente e não de viver. Quando eu olho para a vida dos santos, eu consigo entender os ensinamentos de Jesus respirando em gestos. Eu consigo entender os ensinamentos de Jesus sendo vividos, sendo como oxigênio na vida daqueles homens. Se tua mão te faz cortar, te faz pecar, arranca, corta. Quando a gente vai ver a vida dos homens santos, a gente consegue entender isso. Existia um homem chamado São Leão, o Papa Leão XIII. São Leão XIII vai dizer na história que ele estava dando a comunhão. Quando ele deu a comunhão, a mão de uma mulher tocou na mão dele, e rapidamente veio desejos pecaminosos em sua mente. Ele leu aquele texto que diz: se a tua mão te faz pecar, arranca, irmão. O santo era tão radical que ele chegou dentro da sacristia e cortou a sua própria mão e jogou pela janela. E ele passou um tempo refletindo, trancado no seu quarto, já não celebrava mais missa, mas ele estava ali refletindo. Quando ele identificou a sua doença, ele chegou diante de Nossa Senhora e disse: mãe, o que é que eu devo fazer? A tua vontade será aquilo que eu vou seguir, porque eu já não quero mais viver a minha vontade. A Virgem Maria passou pela janela, pegou a mão dele que tinha sido jogada, colocou no lugar e disse: vai, meu filho, vai dar testemunho do poder do meu filho. Naquele momento, meus amados irmãos, ele começou a celebrar a missa. Quando todos olharam para a mão dele estava no canto do lugar. Por que ele foi restaurado? Por que ele foi restabelecido da forma que ele era antes? Porque, meus amados irmãos, entenda uma coisa:
Caminho de perfeição é você chegar àquilo que você era antes. Antes eu disse no começo que nós éramos perfeitos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas pelo pecado nós trilhamos um caminho de imperfeição. Mas quando nós conhecemos o testemunho de Cristo, quando nós confiamos na sua palavra e quando nós vivenciamos aquilo que Ele quer que nós possamos vivenciar, entenda uma coisa: nós fazemos um caminho de perfeição para nós voltar a vivermos aquilo que éramos antes, ou seja, perfeitos. Aquele homem naquele momento ele estava sem a mão, e quando a Virgem Maria colocou a mão dele, a mão no lugar, ele entendeu, e nós conseguimos entender que ele foi restabelecido da forma que ele era antes. Vai ver a vida de Jó. Jó recebeu muito mais depois do que aquilo que ele tinha antes. Por quê? Porque entenda, quando nós éramos perfeitos, caminhamos pelo caminho de imperfeição e temos que fazer um esforço de voltar para sermos perfeitos. É mudança de vida, irmão. É conversão. É conversão. É mudança de pensamento. Se você nessa noite está imaginando ainda, nessa pregação não é para mim, essa pregação é para minhas ovelhas, essa pregação é para aqueles que eu sou coordenador, que eu coordeno, essa pregação é para o meu irmão, essa pregação é para minha mãe, essa pregação é para o meu tio, essa pregação é para aquele irmão que nos veio hoje para o grupo de oração. Eu queria dizer uma coisa para você: não é para eles, é para você. É para você. Se apresente de verdade diante de Jesus e passe pela porta da perfeição, para que você possa adentrar no caminho de perfeição. Meu irmão, São Paulo chegou a dizer em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ele está dizendo com palavras simples aquilo que nós estamos pregando aqui nessa noite. Já não é as minhas vontades que prevalecem, é as vontades de Cristo que prevalecem em mim. São Paulo era um homem que ele tinha mordomia, era um homem que não andava no sol direito, era um homem que andava a cavalo, era um homem que não queria sofrer, mas quando ele viveu a vontade de Cristo, vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele disse que sofreu naufrágios, foi apedrejado, ele foi escarnecido, enganaram ele foi flagelado, ele recebeu açoites, mas ele disse: se eu tenho alguma coisa para me gloriar, é das minhas misérias, porque quando sou fraco, então é que sou forte, irmão. Quando sou fraco, então é que sou forte, irmão. Quando você decide fazer essa decisão na sua vida, você vai entender. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora. Abra a sua Bíblia. Apocalipse. Capítulo de número 7, versículo de número 13. Apocalipse 7, 13. Apocalipse 7, 13. Abra sua Bíblia, rápido, 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 o tempo está acabando. Apocalipse 7, 13. Amém? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém ou misericórdia? Ó, a palavra de Deus diz assim: então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são? De onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha para cá agora, irmão. Olha para cá. O ancião chegou para João e perguntou: quem são esses que vêm aí com as vestes brancas? Quem são esses com vestes tão brancas? Então João, ele não conseguiu também responder, mas ele perguntou para quem sabia. Ele perguntou para Deus. E Deus dá algo a revelar, revela algo poderoso para ele.
Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação. Você quer saber qual é a grande tribulação, irmão? Olha para o teu redor. Você está na grande tribulação. Você está passando por essa tribulação. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Uma coisa me chamou a atenção. Por que é? E se eu não me engano, eu vi isso no retiro. Por que é que eles estão com as vestes tão brancas? As vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Se você tem uma roupa branca e ela nunca foi usada e ela nunca foi suja, você precisa alvejar ela? Você precisa lavar ela? Sim ou não? Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma coisa que São João Paulo II chegou a dizer: os santos não são aqueles que nunca caem. Os santos são aqueles que caem, se levantam e continuam vivendo a vontade de Deus. Está entendendo? Você está entendendo? Quando você olhar para as suas misérias, não se desespere. É isso que Deus quer que você veja. Para você entender que você é pequeno e fraco. Para que você possa bradar aos quatro cantos desse mundo aquilo que São João Batista chegou a dizer. João, capítulo de número 3, versículo de número 30. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Sim. Vai chegar um tempo, irmão, que Jesus vai dar testemunho de você e dizer: esses aí, ó, que estavam nessa pregação, são aqueles que tiveram as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Bata no seu peito e diga: esse sou eu. Eu sei que vou cair, mas quando eu cair eu vou me levantar 2 vezes mais forte, porque eu quero vivenciar a vontade de Deus e não a minha. Amém? 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 Dá uma salva de palmas para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, porque nós vamos rezar agora pela cura.